Ei galera, meu nome é Ednilson e eu tô aqui hoje para falar como que foi a minha experiência de ficar 7 dias em voto de silêncio. Se estiver interessado, continua vendo o vídeo, se gostar, curta e compartilha. Tudo que eu vou dizer aqui é o meu ponto de vista, tanto sobre a religião quanto sobre essa interação de maneira geral. Antes de falar do voto de silêncio, eu quero falar um pouco sobre a minha crença. Porque eu entendi durante os 7 dias que ficou um pouco confuso para algumas pessoas essa questão de o que eu acredito e por que eu voto de silêncio. Eu acredito primeiramente em Deus, eu entendo que Deus Deus é uma consciência superior. Eu acredito que tudo está em Deus e Deus está em tudo. Ele para mim é o começo e o fim de todas as coisas. Além disso, eu acredito que Jesus Cristo é como uma personificação do amor de Deus e que ele veio sim em terra, é o que eu acredito, para nos mostrar qual que era a sua filosofia de vida, aquilo que ele desejava de todos nós. E dentro da Bíblia existem 4 livros que eu acho fundamentais, que são os Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que eu acho importante os Evangelhos? Porque eles demonstram, né, relatam 4 pontos de vista de uma mesma situação. Então, eu acho que isso acaba deixando as filosofias e os ensinamentos de Cristo acima de subjetividade, ou seja, 4 pessoas, ou enfim, 4 grupos de pessoas contando uma mesma história. Os outros livros eu acho que depende muito de aplicabilidade temporal. O que isso quer dizer? A gente precisa de buscar se o que existe nos outros livros da Bíblia é aplicável ou não para os dias de hoje. É, Tem muita coisa que eu poderia falar sobre isso, mas para não aprofundar e não ficar cansativo o vídeo, por hora é isso mesmo. Além disso, eu acredito na psicanálise, nas teorias da psicanálise, não só nas de Freud, né, mas de todos aqueles que, assim como ele, estudaram o aparelho psíquico. E entendo, acredito nessa questão de ego e superego, que eu até vou explicar um pouquinho, porque eu acho que isso vai ser importante para vocês poderem entender o que aconteceu nesses 7 dias. De maneira muito, muito básica, o ego é como a nossa vontade, a nossa busca pela satisfação própria dentro da realidade. E o superego é como o nosso sistema de moral. Resumidamente é o seguinte, sabe quando você tem um dinheiro que você não pode gastar? E você vê algo que você gosta muito, que você tem muita vontade de comer, você pega esse dinheiro que você não pode gastar e compra isso que você quer comer. Bom, beleza, você comprou, comeu, se alimentou, se satisfez e logo em seguida você começa a pensar que você não deveria ter feito isso, que você não deveria ter gastado um dinheiro que você estava guardando. Então, essa vontade de comprar algo e comer para se satisfazer é como o ego, é o que a gente chama de ego, ou seja, é essa vontade em buscar uma satisfação dentro da realidade, dentro daquilo que está acontecendo agora. Então é a nossa interação, o ego é a nossa interação com o meio exterior. O superego seria aquela vozinha, que muitos chamam de voz da consciência, que vai falar o seguinte: olha, você não deveria ter gastado esse dinheiro. Então, muito basicamente é isso. O ego é a nossa vontade dentro da realidade, das possibilidades da realidade, e o superego é o nosso sistema de moral. Falar sobre a meditação também, porque eu entendo a meditação muito mais como uma prática cognitiva. Eu entendo que ela é muito mais um olhar para dentro e muito mais uma observação dos nossos pensamentos. Então eu não enxergo a meditação como um caráter espiritual. Ainda que eu entenda que todas as coisas são ligadas, o espiritual, o mental, então eu não vejo divisão em nada disso, porque nós somos uma unidade, então tudo trabalha de uma maneira igual. As práticas que eu fiz nesses dias. Além do voto de silêncio, eu fiquei em silêncio absoluto mesmo, não abri nenhuma exceção. Claro que algumas vezes eu falei sem querer, por exemplo, chamando um cachorro, ou cantarolando alguma coisa, mas eu não me comuniquei através de palavras. Meditei também, eu não. Desde o primeiro dia do voto de silêncio que eu comecei a meditar e assim, consegui mesmo. Foi como um intensivão de 7 dias de meditação, foi muito produtivo. Eu consegui já alcançar aquilo que eu busco nesse primeiro momento da meditação.
Pratiquei o jejum intermitente, mas na verdade é algo que eu sempre faço. O jejum intermitente é um protocolo da minha dieta, que é a cetogênica, e fiquei sem redes sociais. Então, nesses 7 dias, na verdade 6 dias, que no primeiro dia eu usei, eu não usei redes sociais. Então, sem WhatsApp, sem Instagram. Então, essas foram as minhas práticas durante esses 7 dias. Como foi a minha relação com as pessoas durante esses 7 dias? Gente, é muito interessante. Primeiro, porque as pessoas tentam fazer a gente quebrar o voto de silêncio de toda forma. É como se elas. É tipo aquilo, eu duvido que você consegue. Eu sei, eu até entendo que não é algo malicioso, mas. E além disso, eu vejo um mal-estar. Como que foi difícil para algumas pessoas lidarem comigo, elas falando e eu ali em silêncio. De fato, é algo muito complicado. E o que eu senti muitas vezes é como se eu estivesse ignorando as pessoas. E eu entendi, claro, que fazia parte do processo, mas em alguns momentos eu me senti mal mesmo, porque é como se eu desconsiderasse a existência da pessoa naquele momento, né? Além disso, por mais que eu não falasse, não estivesse falando durante 7 dias, eu, em alguns momentos, eu usei de mímica. E é muito interessante isso, porque quando você começa, quando eu fazia mímica, automaticamente a maior parte das pessoas que estavam ao meu redor também faziam mímica. E foi interessante que aqui em casa o pessoal super colaborou, super entendeu. Mas a minha mãe começou a fazer mímica também. Então, assim, e ela tava fazendo tanto mímica e eu fui ficando nervoso com aquilo que eu tive que escrever um bilhete pra ela. Falei assim, mãe, para de fazer mímica e fala, a senhora pode falar. Então eu notei muita influência que a gente exerce sobre as pessoas também, né? E justamente por isso, nesse sentido de as pessoas também fazerem mímica. Bom, as maiores dificuldades. Inicialmente eu achei que seria difícil de ficar sem falar, mas foi relativamente bem tranquilo pra mim. A dificuldade veio de outras práticas, por exemplo, ficar sem celular foi muito complicado, ficar sem redes sociais foi muito complicado, porque a gente tem aquele hábito de estar checando o celular a todo momento, então isso foi um pouco complicado. Também na meditação, apesar de eu ter conseguido meditar, ter conseguido me concentrar bastante, o corpo dói porque a gente tem que ficar com a coluna ereta, então isso causa um pouco de desconforto. Então, na verdade, essas foram as minhas maiores dificuldades. Eu não tive grandes dificuldades assim, então foi muito tranquilo os 7 dias. Sobre o dia a dia, eu vou falar mais ou menos dos 2 primeiros dias e a partir do terceiro dia. Nos 2 primeiros dias foi muito ruim, porque eu estava tranquilo por não falar, mas eu estava sentindo uma agonia muito grande, eu senti uma opressão muito grande. É até difícil de descrever o que eu senti nos 2 primeiros dias. Na verdade, em vários momentos do dia, dos 2 primeiros dias, é como se eu não existisse mesmo. É como se eu não tivesse nenhuma perspectiva de futuro e como se o meu passado nunca tivesse acontecido. Eu tava ali completamente vazio de tudo e ainda tinha alguns turbilhões de pensamento, é claro, porque a mente ficava, né, buscando ali coisas para se ancorar. E eu entendo isso muito referente ao ego. Quer dizer o quê? O ego estranhou, porque como ele é acostumado a falar com as outras pessoas, a buscar satisfação, né, ali a todo momento, como eu estava em silêncio, eu estava sem celular e ainda fazia o jejum intermitente alguns dias, então assim, aquilo que normalmente eu busco de satisfação eu não tinha. Então meu ego tipo é como se ele tivesse ficado muito doido, né, trancado ali e doido para poder é, é, se deliciar com todas essas coisas, mas eu segurei a onda, mas esses 2 dias foram bem assim. A partir do terceiro dia, essa agonia diminuiu, esse desespero diminuiu e eu comecei a ser invadido por uma tranquilidade, eu já fiquei mais calmo, já não estava sentindo ansiedade, eu não sou ansioso, mas nos 2 primeiros dias eu fiquei bastante ansioso e a meditação já estava cada vez mais profunda e eu cheguei num ponto da meditação de conseguir sentir pulsação de algumas vezes, principalmente na região do pescoço e às vezes aqui no peito. Foi muito interessante mesmo, isso é algo que talvez vocês já sintam, mas eu nunca havia sentido.
Então foi muito interessante. A meditação já estava assim rendendo muito tranquilamente, e durante todo o dia o que foi mais interessante é que como se eu tivesse todo momento atento. É como se eu estivesse aqui agora, o tempo todo, sempre concentrado naquilo que eu estava fazendo. Então eu estava sentindo uma limpeza mental muito interessante. E mesmo quando eu estava focado em alguma coisa que a minha mente fugia um pouquinho, automaticamente ela já voltava para si perceber, olha, né, como diz, eu estou fora, eu preciso voltar. Então, foi muito interessante isso, sabe? Principalmente a clareza de pensamento. As perguntas vinham de maneira muito bem formulada, buscando uma resposta, não achavam a resposta, elas iam, depois voltavam, mas sempre assim de uma maneira sutil, de uma maneira doce, sem aquela agressividade dos pensamentos que normalmente a gente tem, né? No final do sétimo dia, do último dia, eu vi que essa questão do ego ou alguma coisa dentro de mim começou a ficar um pouco ansiosa. De, por exemplo, bom, amanhã eu volto a falar. O que eu vou falar para as pessoas? As pessoas vão me perguntar como que vai ser. Então eu entendi que a partir do terceiro dia, o meu ego, a minha psique já estava acostumada com aquele processo. E voltar a falar já começou a me trazer um pouco de ansiedade naquele momento. Então isso também foi interessante, que eu entendi um pouco dessa comodidade que normalmente a gente sente, né? Então não importa qual seja a situação de sua vida, qual seja a dificuldade ou alegria, você vai se acostumar. E isso nunca é positivo, a gente precisa sempre mesmo de sair dessa zona de conforto. Então eu senti isso na pele, né? Na primeira ameaça de sair da zona de conforto, a minha mente já ficou assim, com ansiedade, mas eu consegui relaxar e tranquilizar isso. Essa é a parte que eu considero mais importante mesmo desse vídeo. O que eu aprendi durante o voto de silêncio? É difícil dissociar porque não foi só o voto de silêncio. Foi o voto de silêncio, foi a meditação, foi o jejum intermitente, mas eu vou tentar me ater mais ao voto de silêncio. A primeira coisa que foi muito forte foi essa clareza mental que eu comecei a ter a partir do voto de silêncio. Então eu percebi que de fato a nossa mente é um caos. Então, com tanta informação, internet, rede social, tudo que a gente vive, inclusive no Brasil, né, nesse momento, então eu vi como que a gente vive assim tão perdido em questões de pensamentos e de sentimentos, que a gente não para respirar. Então, o que mais mexeu comigo nesses dias, né, é perceber essa limpeza, sabe, mental, essa calmaria, essa tranquilidade mesmo da minha mente. Isso foi muito bom. Bom, vocês lembram que lá eu disse que nos 2 primeiros dias eu senti uma agonia, eu senti um sentimento de inexistência? E o que aconteceu muito naquele dia, que eu esqueci de mencionar antes, foi aquela questão que eu acho que, que persegue a humanidade há tantos séculos, né? Quem eu sou? Ou quem somos? Nos 2 primeiros dias isso foi muito forte, ficava o tempo todo, quem eu sou? Será que eu sou os meus sentimentos? Será que eu sou os meus pensamentos? Será que eu sou as minhas atitudes? E isso nos 2 primeiros dias veio muito forte, e eu deixei com que isso viesse justamente para buscar um entendimento. No final dos 7 dias, eu entendi que eu não sou os meus pensamentos, eu não sou os meus sentimentos, eu não sou as minhas atitudes. Eu sei que isso parece loucura, mas quando você começa a prestar atenção em tudo que você pensa, sente e faz, você começa a tomar o controle da situação. Então, se eu cheguei próximo de uma conclusão, que eu ainda não cheguei, e eu sei que eu vou digerir isso por muito tempo, eu posso dizer que eu sou aquele que observa. Né? Eu sou aquele que observa os meus pensamentos, aquele que observa os meus sentimentos, aquele que observa as minhas atitudes. E isso quer dizer o quê? Isso é uma construção. É uma construção que eu acho que dura a vida toda. Enquanto a gente tiver vida, a gente vai passar por essa construção. Quer dizer o quê? Que quando eu tenho um pensamento, eu preciso de observar, analisar que pensamento é esse, por que eu estou pensando dessa forma. A mesma coisa com sentimentos. Se eu estou sentindo alguma coisa, por que eu estou sentindo isso? A atitude da mesma forma, ou seja, eu tomei determinada atitude, por que eu fiz isso? A gente não costuma fazer isso, né? A gente não costuma se questionar. Então, se eu me aproximei de uma resposta nesse campo, é de que eu sou o observador. E eu vou entender, eu vou observar e saber o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou observando, que eu estou vendo. Ainda sobre o ego, uma coisa que eu percebi muito nesses últimos dias é que como o ego está sempre em busca de uma satisfação pessoal em
em relação ao exterior, a gente acaba olhando muito mais para o exterior do que para o interior. Claro, o ego, o superego, tudo fazem parte do nosso aparelho psíquico, de quem nós somos. Mas a gente precisa de entender que essa busca a todo momento pela satisfação nos deixa, além de ser humanos mimados, adultos mimados, com comportamento de criança, é o que a gente vê mais por aí, a gente acaba vivendo muito mais em função do exterior e a gente esquece do interior. Então, você colocar limites no seu ego, nas suas vontades, na sua satisfação, é como você dizer pro ego que ele não pode fazer tudo. E que tudo que ele fizer vai ter ali uma reação. Então, a gente precisa de limite. Então, ficar sem falar, ficar durante 7 dias, ficar sem redes sociais, ficar sem me alimentar durante algumas horas, é colocar um limite no ego. A gente precisa de limite. Porque a gente não pode ser esse animal irracional que faz tudo que a gente deseja simplesmente. Algo que ficou para mim também muito claro, que eu já entendia por ser quem eu sou, por ver a vida como eu vejo, é sobre o superego, sobre esse sistema de moral. Então eu percebi como que o nosso sistema de moral se alimenta e vive mutuamente, ou depende mutuamente do sistema de moral das outras pessoas. Então, assim, muita coisa que você pensa, que você acha que é certo ou errado, não é sua. É algo que você herdou de um parente, não, né? Normalmente dos pais, ou é algo que imprimiram, que você foi condicionado pela sociedade ou pelas pessoas que estão em sua volta, pelo seu meio religioso, isso é muito comum. Então é preciso analisar o superego para a gente analisar o nosso sistema de moral e ver, bom, o que eu realmente entendo como certo e como errado. Claro que existe uma ética universal que a gente respeita, como não matar, não roubar, enfim. Mas tem coisas que são pessoais. E então é possível sim você analisar esse sistema de moral e buscar aquele que mais se adequa a você. Para mim, a minha referência é o sistema moral de Cristo. Então eu tento que o meu superego, ou que o meu sistema de moral, seja um espelho do sistema de moral de Cristo, que na minha opinião é o mais adequado. Foi uma experiência maravilhosa ficar esses 7 dias em silêncio. Pretendo repeti-la, não daqui a muito tempo, porque realmente me trouxe coisas muito importantes, me esclareceu coisas, até porque durante todo esse processo vem, sabe, junto com a meditação, vem questões que a gente acha que foi resolvida, mas que não foi, você acaba pensando nisso de novo e você vai resolvendo aquilo que você julgava já acabado, enfim. É muito bom, é um processo de abrir gavetas, analisar o que tem dentro dessas gavetas, ver o que pode ser melhorado, o que deve ser jogado fora. De tudo, eu acho que essa clareza mental foi o que mais mexeu comigo, foi o que mais me agradou em todo esse processo, de viver o aqui e o agora. Apesar que eu sempre fui assim, mas agora isso veio de uma maneira muito mais consciente, de uma maneira muito mais objetiva. Então isso me traz um crescimento muito grande. Eu sei que nem todo mundo pode fazer, porque 7 dias é muito tempo, depende de rotinas. Eu pude fazer, mas não dá para todos fazerem. Mas sabe, um dia você consegue fazer. Um dia ficar sem falar, um dia ficar sem mexer nas redes sociais é possível. Então, assim, tenta fazer essa prática. Eu tenho certeza que se você prestar atenção, se você passar a ser observador de si mesmo, muitas coisas vão mudar, muitas coisas vão melhorar. Hoje eu entendo que o conhecimento, o olhar para mim mesmo, junto com tudo isso que Cristo nos ensina, é o que me faz ser um ser humano cada dia melhor. Então, se esse vídeo puder ajudar vocês de alguma forma, eu vou ficar muito satisfeito em compartilhar tudo isso. Desculpa a falta de jeito, né, em algum momento, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem me mandar aí, comentar embaixo, ou me mandar inbox em uma das minhas redes sociais, eu estou à disposição para qualquer dúvida. Se tiver alguma experiência semelhante e quiser compartilhar comigo também, eu vou ficar super satisfeito em ouvir. Então é isso, galera. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que me apoiaram, a todos que conviveram comigo nesses últimos dias e quem sabe até a próxima. Um grande abraço, até mais.